Fala pessoal, então hoje vamos falar sobre a história do Ceará, tá? Vamos falar sobre Pedro Coelho de Souza e vamos falar sobre a invasão holandesa na história do Ceará, tá? Primeiramente vamos deixar nossa placa aqui, né? É o nosso foco. Nunca devemos esquecer, o foco é a farda, tropa. Então vamos lá, vamos falar sobre Pedro Coelho. Quem foi Pedro Coelho de Souza? Tropa, Pedro Coelho de Souza, você deve... ele leva para a sua prova que ele foi um dos principais, foi um fundador, do Ceará, tá? Foi um dos principais, teve uma grande importância, tá? Ele foi o Capitão Mor, foi um Capitão Mor, tá? E ele foi um sertanicista, tropa. Sertanicista, tá? Temos que levar em consideração também o fracasso que ele teve aqui no território, tá? Infelizmente, não só ele, como diversos portugueses, teve um grande fracasso, tá? Aqui na história do Ceará teve um fracasso, né? E teve o seu retorno. Também teve o seu retorno. Ele fracassou, mas ele conseguiu se reerguer e voltar. Tá, e o que é Capitão Mor? O que significa isso aqui? Ser o Capitão Mor. Tá? Galera, o Capitão Mor era uma autoridade, tá? Que era designada do rei de Portugal. Tá? Cada estado teve seu Capitão Mor. Tá? Pernambuco teve o seu, Bahia teve o seu, o Ceará também, claro, teve o seu. Era uma autoridade militar. Tá? Autoridade militar. Tá? Não posso esquecer disso, tropa. Tá? O Pedro Coelho também, ele foi o primeiro fundador da primeira povoação aqui do Ceará, tá? Ele foi o primeiro, fez a primeira povoação do Ceará. Que foi o Forte de São Tiago, Forte de São Tiago. Tá? Aqui é um resumo rápido sobre Pedro Coelho. Ele foi aqui fundou, tá? O Forte de São Tiago, beleza? Ele teve uma missão também muito importante aqui no território, missão muito importante, e foi a expedição colonizadora de 1603, tá? Ele teve a sua missão, uma missão importantíssima, tá? Que foi a expedição colonizadora de 1603. Joinha? Pronto, tropa. Essas foram as principais funções dele. Tá? Caso a prova pergunte quem foi Pedro Coelho, o que foi que ele fez, o que ele era, caso tenha alguma alternativa, você já fica ligado. Tá? Mas vou falar aqui uma breve. Aqui foi uma resumida. Tá? Resumida, agora eu vou falar uma coisa mais detalhada. Pedro Coelho de Souza foi um dos principais desbravadores. O que é um dos principais desbravadores que eu mencionei? Desbravadores. Tropa, desbravadores significa que é um explorador, quando a pessoa ela é uma exploradora ou um colonizador. Tá? Desbravadores. Tá? Eram exploradores ou colonizadores. Show? Tá? Então, vamos lá continuando. Ele foi um dos primeiros desbravadores e colonizadores portugueses no território que viria a ser o estado do Ceará. Tá? Que viria a ser o estado do Ceará. Sua atuação ocorreu no século XVII. 17. Sua atuação aqui no estado foi no século XVII. Tá? Século XVII. Ou, com certeza, na prova vai vir mais ou menos assim. Ó. Que dá no mesmo, a mesma coisa. Tá? Foi no século XVII. Tá? Durante a tentativa durante uma tentativa da coroa portuguesa em consolidar o domínio sobre a região nordeste, tá? Do nordeste do Brasil. Porque os portugueses eles tinham muito interesse aqui no nosso nordeste. Muito interesse no nosso nordeste. Porque o nosso nordeste é uma das regiões riquíssimas. O Ceará, inclusive, foi o maior exportador de algodão, tá? O maior exportador de algodão. Da cana-de-açúcar foi o Pernambuco, tá? Pernambuco foi cana-de-açúcar. E aqui a nossa especialização era em algodão, tá? E na pecuária. Na pecuária mais interiorana e algodão mais na área litoral do Ceará. Perfeito? E agora vamos falar sobre as invasões holandesas, tá? Muito importante. Chance muito grande de cair na prova, cara. Tem muita chance de você cair na prova. Sobre as invasões holandesas. Tá? As invasões holandesas. Eu vou dar uma aprofundada um pouco, porque as invasões holandesas têm muita chance de cair. Tá? O Pedro Coelho, ele pode cair numa alternativa só como uma especificação. Tá? Não vou perguntar, é muito difícil de perguntar se foi Capitão Mor ou não foi, entendeu? Tipo isso. Mas eu vou dar uma aprofundada boa aqui nas invasões holandesas. As invasões holandesas no Ceará ocorreram no contexto da ocupação holandesa do território do Nordeste brasileiro, tá? Nota aí, foi entre, que na prova pode ser pergunta e data, tá? Ou então, pode ser que nem perguntado assim, as invasões holandesas ocorreram entre 1636 a 1654? Sim ou não? Sim ou não, claro que não vai ter, né? Que a prova de alternativa é múltipla escolha, é A, B, C, D, E. Mas eles podem colocar em uma alternativa que ocorreu um exemplo entre 1690. Tá? Aí você sabendo da data, você já elimina aquela alternativa que não tem como ser ela, porque ela está incorreta. Por mais que
Não seja nem em relação tanto à invasão holandesa, mas coloca essa data dizendo que as invasões holandesas foi nessa data, então você já elimina já, beleza? Mas ela ocorreu entre 1637 e 1654. Tá? Durante as disputas entre Portugal e Holanda. No contexto histórico, a Companhia das Índias Ocidentais, a WIC, que foi a Companhia das Índias Ocidentais, tá? Que, como falei, a WIC, ocupava parte do Nordeste e queria dominar o Ceará, tá? Para assegurar o fornecimento de sal. Tá? Para assegurar o fornecimento, vou até colocar aqui. Ó. A WIC assegurava o domínio do território e assegurava também o domínio do sal na região. Tá? Porque o Ceará explorava muito, mas muito sal. Tá? Era riquíssimo em sal. Show. Que era essencial para conservar os alimentos. Né? Naquele tempo o sal não é igual o sal que é hoje. Tá? Praticamente de graça. Naquele tempo era muito mais caro o sal. O Ceará também era estratégico por suas salinas e sua posição geográfica. Tá? O Ceará é muito estratégico nessa região também. Tem uma posição muito boa estrategicamente, tá? Devido às montanhas, devido à geografia, tá? Do Ceará. E vamos agora para os principais conflitos que teve na invasão holandesa, os principais tópicos, tá? Que a gente deve levar em consideração. O primeiro, é claro, foi em 1637, tá? Que o holandês Matthias Beck, ele comandou uma expedição que ocupava no litoral cearense, tá? Ele criou essa expedição. Eu vou anotar aqui. Uma expedição que ocupava o litoral cearense, certo? Construindo o forte. Agora, tropa, esse forte eu não vou saber pronunciar ele porque está em holandês, tá? Mas eu vou escrever aqui, vou escrever bem aqui, ó. Eu vou puxar essa seta e vou escrever lá aqui, todo maiúsculo, tá? Eu não sei pronunciar ele, infelizmente, eu não sei pronunciar ele, mas eu sei escrever ele. Eu não sei, juro pra você, eu não sei escrever. Não sei, quer dizer, pronunciar ele, perdão. Schonebord, eu não sei, tá? Não sei holandês. Tá? Que é onde é o atual Ceará, tá? Hoje em dia, né? É o atual Ceará. Perfeito? E vamos também lembrar de outra data muito importante, que é 1644, tá? Que foi a insurreição indígena. A insurreição indígena e dos luso-brasileiros, tá? Luso brasileiro, vou fazer outra cor. E os luso-brasileiros, tá? Que levam os holandeses a abandonar o território, tá? O território da região do Ceará. Os caras eram bravos, eu vou até anotar aqui. Fez os holandeses correr, os caras vazaram. E teve em 1649, tá? Que os holandeses é o período que eles retornam 5 anos depois, eles retornam, tá? A esse forte aqui, ó. Esse forte, eu não sei pronunciar ele, infelizmente. Schonebord, tá parecendo um feitiço do Harry Potter, tá? Eu não sei pronunciar esse negócio aí. E esse forte, no caso, né? E em 1654, tá? Teve a derrota final dos holandeses, tá? Em Pernambuco, tá? E os portugueses retomam o controle do território do Ceará. Tá? Em 1654, os holandeses tomam um couro aqui, tá? Tomam uma porrada grande do pernambucano, tá? Perdem para Pernambuco. Esperem para Pernambuco. E os portugueses retomam todo o controle. Tá? Retomam todo o controle em 1654. Tá? Então, vou fazer agora um adentro final, tá? Com todos os tópicos, com tudo que a gente falou aqui da invasão holandesa. Tá? Você vai levar isso aqui para a prova. Tá? Você vai lembrar que os holandeses, eles invadiram o Ceará, tá? Eu vou botar assim, invadiram. Eles invadiram o Ceará em 1637 e em 1654, perfeito? Eles ocuparam o litoral, tá? Ninguém foi em Pernambuco, Pernambuco foi o mesmo esquema. Eles ocuparam o litoral também, pernambucano, a área de Recife, aquela área ali, tá? Ocuparam o litoral. Eles ocuparam o litoral, tá? E construíram esse abençoado forte aqui, tá? Esse forte, que foi o holandês Matthias Beck, que eu vou botar aqui, eles fundaram, entre parênteses, construíram
o forte. Aquele abençoado forte ali, cara. Holandês, que eu não faço ideia como pronunciar aquele abençoado. Aquele forte ali. Forte de Schoenborg. Eu acho que é assim, eu não sei explicar. Eu não sei nem pronunciar ele. Tá? E depois eles foram expulsos, tá? Após a rendição em Pernambuco, em 1654. Falou só um 6 aqui, tá? Um 6. 1654. Tá? Eles se renderam em 1654. Perdão, tinha um 5, 4. Teve a sua rendição em Pernambuco e depois dessa rendição, cara, os caras, entendeu? Se renderam, porque a maior concentração do holandês foi em Pernambuco, tá? Comandado por Maurício Nassau, que tinha uma grande influência na Pernambuco. Tá? Aí com a queda de Pernambuco, os caras com a queda do poder lá, aqui era muito fraquinho, entendeu? Aí já era, aí pertou para Portugal. Portugal retoma o controle de tudo, depois desse período. E tropa, falando sobre Pedro Coelho, falando sobre as invasões holandesas, tá? Um breve resumo, tá? Não foi uma aprofundação aqui. Eu só aprofundei um pouco nas invasões holandesas, show? Eu fiz uma aprofundação boa, porque tem uma grande chance de cair, tá? Uma grande chance de cair. Pedro Coelho pode ser mais uma especificação, tá? Eles podem pegar e colocar em uma alternativa sobre o Forte Santiago, aí você já vai ligar Pedro Coelho. As invasões holandesas pode perguntar ainda não, eles podem colocar em uma alternativa uma data incorreta. Aí você pode colocar aqui, as invasões holandesas foi entre 1500 a 1700, um exemplo. Você já vai riscar essa alternativa porque ela está como errada. Show? E foi isso, cara, as invasões holandesas. Tá? Foi um baita resumão que eu fiz aqui. Você vai ligar, ó, tudo que eu escrevi aqui, ó. Vai colocar no seu caderno aí, vai dar uma lida boa, tá? E depois meta em questão, cara. Questão. Lá pra frente eu vou trazer várias questões aqui pra gente resolver, tá? Eu vou explicar porque essa aqui tá certa, porque essa ali tá errada. Show? Em breve eu vou fazer isso aí, meu projeto. Então, se você gostou do vídeo, já sabe, meta o aço aí no like se for do seu agrado, se não, você pode ignorar o vídeo, tá? Pode sair do canal, não entra nunca mais aqui, caso você não tenha gostado, né? E se gostou, deixe seu like e se inscreva, tá? Vamos fazer muito mais vídeos relacionados a não só a história do Ceará, com português, direito penal militar, todo que tiver no seu edital da nossa famosa BMC, show? Eu também vou fazer esse concurso aqui, tropa, e vamos pedir a Deus que dê certo, né? Pedir a Deus que dê certo, seja a vontade dele. Um bom dia abençoado pra todos e valeu, tropa, vocês são a lenda.